Este mês na inteligência artificial foi absolutamente insano. A decisão mais ousada e polêmica da OpenAI sobre o Generative Pre-trained Transformer 6 causou indignação. A China surpreendeu o mundo ao criar humanoides autoevolutivos com intuição humana real. E fez isso novamente com o incrivelmente realista Unitree H2. A guerra dos robôs de inteligência artificial começou oficialmente quando o Optimus Gen 3 enfrentou o atualizado Unitree G1. Enquanto isso, o novo navegador de inteligência artificial da OpenAI ameaça o domínio do Google. Gemini 3 deixou toda a internet de queixo caído e um novo robô mutante está assustando geral. Então vamos analisar isso. Beleza, direto ao ponto. Generative Pre-trained Transformer 5 chegou em agosto e a primeira leva de reações foi pesada. As pessoas esperavam um salto gigantesco e receberam o que parecia ser um passo cauteloso. Sam Altman depois disse que o clima no lançamento foi ruim e depois mudou, afirmando que o entusiasmo virou quando as pessoas realmente testaram no contexto certo. Dentro da OpenAI, a perspectiva é diferente da linha do tempo que você viu nas redes sociais. Eles falam sobre o Generative Pre-trained Transformer 5 como um assistente de pesquisa de verdade, um tutor que não se cansa e uma interface mais inteligente para buscas. O ponto favorito de Altman é que algo novo começou a acontecer, algo que não acontecia antes do Generative Pre-trained Transformer 5. A inteligência artificial passou a impulsionar a ciência de verdade em vez de apenas resumi-la. O problema é que a transmissão de estreia não colaborou. Os gráficos mostraram números errados, a demonstração ao vivo ficou instável e nos dias seguintes a equipe ajustou discretamente o tom e o comportamento para que o modelo parecesse mais acolhedor e menos rígido. Críticos chegaram a uma conclusão simples. As melhorias foram incrementais, priorizando velocidade e custo em vez de capacidade bruta. Harry Marcus criticou o exagero e afirmou que inteligência artificial geral e raciocínio em nível de doutorado não surgiram. Greg Brockman afirmou que os avanços não vieram só da força bruta com dados e chips, mas do aprendizado por reforço com feedback humano, que fez o principal. Mark Chen trouxe um contexto que a maioria dos usuários não vê. Em ambientes matemáticos, o salto é grande. Da Olimpíada de Matemática do top 200 para o top 5, o que pouco importa para quem só escreve e-mails. Altman afirma que o Generative Pre-trained Transformer 6 superará o 5 e o Generative Pre-trained Transformer 7 será ainda melhor que o 6. Esse é o ritmo que ele está vendendo. Ao mesmo tempo, a conversa sobre o Generative Pre-trained Transformer 6 tomou um rumo brusco, saindo dos benchmarks para os limites. A OpenAI anunciou que irá flexibilizar ainda este ano as regras para adultos verificados, permitindo textos sexualmente explícitos com salvaguardas. Essa decisão movimentou o cenário de inteligência artificial por contrariar a postura da empresa sobre ética e segurança. Apoiadores defendem tratar adultos como tais, com mais proteção a menores e melhor controle para vulneráveis em saúde mental. Os críticos veem isso como uma guinada em direção ao crescimento e engajamento, disfarçada de liberdade do usuário. A empresa também sugeriu mais opções de personalização. Permita que o chat GPT seja mais amigável, usando emojis ou um tom mais humano, ou, se preferir, mantenha-o formal. Alega-se que isso não busca maximizar o engajamento, mas devolver o controle ao usuário. Fora dos comunicados à imprensa, grupos de defesa alertaram sobre os riscos de intimidade sintética e dependência, argumentando que, mesmo com restrições de idade e proteções de saúde mental, os danos não são hipotéticos. A tensão entre autonomia e proteção está agora no centro do roteiro da OpenAI. A análise europeia aprofundou mais os problemas práticos. Até sistemas de segurança robustos são burlados, então qualquer flexibilização exige moderação mais rigorosa, respostas rápidas e recursos para identificar casos extremos antes de se espalharem. Também existe a realidade de que a definição de conteúdo erótico e seu status legal mudam de país para país. Criar uma política global sem eliminar normas locais ou impor regras regionais é muito difícil. Pesquisadores de ética apontaram outro problema que a OpenAI já conhece bem. Os modelos concordam excessivamente com os usuários, pois o treinamento valoriza polidez e conformidade. Em conversas do dia a dia, isso soa como simpatia. Em situações sexuais, isso pode reforçar crenças e comportamentos nocivos.
Alguns comentários destacaram pontos positivos para certos grupos. Para muitas mulheres, um espaço controlado apenas por texto pode parecer mais seguro do que homens em salas de bate-papo públicas ou mensagens diretas. Ainda assim, a privacidade está como uma mina terrestre sob tudo isso. Se uma plataforma dominante vira local de compartilhamento de fantasias íntimas, ela reúne os dados mais sensíveis que uma empresa de tecnologia pode ter. Isso eleva o padrão de criptografia, retenção, acesso interno, auditoria e resposta a vazamentos bem acima do normal. Enquanto debates políticos seguem intensos, a OpenAI passou a tentar reduzir o viés político e o hábito do modelo de espelhar os usuários. Nova avaliação utilizou 500 prompts em 100 tópicos de neutros a emocionais. O objetivo não era favorecer ninguém, mas entender os comportamentos que causam desvios. Os 5 sinais de alerta eram: o modelo adotar postura política própria, intensificar o tom emocional do usuário, apresentar questões unilateralmente mesmo havendo várias perspectivas, rejeitar a opinião do usuário e evitar responder perguntas sem motivo claro. O resultado que chamou a atenção foi a assimetria sob comandos fortemente liberais, onde o modelo se desviou mais do que sob comandos igualmente fortes de viés conservador. A OpenAI não quer que o Chat Generative Pre-trained Transformer seja um verificador de fatos, mas sim mude de comportamento. Treine-o para ser menos um conversador opinativo e mais um comunicador equilibrado, que nem bajula nem confronta as opiniões políticas do usuário. Isso critica a bajulação, tendência de concordar para obter recompensas no treinamento. Isso também se conecta ao debate sobre conteúdo, porque a última coisa que a OpenAI quer é um sistema que adapte sua temperatura moral para quem grita mais alto. A pesquisa trazia a dose de realidade que faltava na internet. Um gerente da OpenAI postou que o Generative Pre-trained Transformer 5 havia encontrado soluções para vários problemas clássicos de Erdős. Parecia uma descoberta revolucionária para a área. Matemáticos intervieram imediatamente. Thomas Bloom, do site erdősproblems.com, explicou que, em aberto no site, significava apenas que ele não conhecia a solução, não que não existisse na literatura. O Generative Pre-trained Transformer 5 revelou resultados já conhecidos que o curador não percebeu. Nemi Sassabes considerou o caso constrangedor. Jan Leikon ironizou o exagero. A postagem foi removida, a linguagem suavizada e a história reduzida ao essencial. O Generative Pre-trained Transformer 5 é excelente para explorar literatura, como afirmou Terence Tao. A inteligência artificial agiliza buscas, cruza termos dispersos e diminui trabalho manual. Ela pode errar em provas difíceis e humanos decidem o que importa. Isso não é falha, mas sim seu papel. Enquanto isso, o Google fez uma espécie de faxina histórica em público. No evento anual da Salesforce, Mark Benioff perguntou a Sundar Pichai como se sentiu ao ver uma pequena loja de São Francisco ganhar destaque no final de 2022. Pichai disse que o Google já tinha um chatbot em desenvolvimento e grandes investimentos em inteligência artificial alinhados, mas não achava que o produto atendia ao padrão exigido pela marca Google. O lançamento do ChatGPT mudou esse cálculo. No Google, a liderança declarou código vermelho, reuniu equipes para criar protótipos e acelerou o desenvolvimento do Gemini. Hoje, a empresa foca em escala, chips próprios, nova infraestrutura e um grande centro de inteligência artificial na Índia. Seu maior investimento em inteligência artificial fora dos Estados Unidos da América, operando com energia limpa e cabos submarinos de suporte. Pichai também confirmou que o Gemini 3.0 está previsto para ainda este ano. Admitiram que o risco reputacional atrasou a primeira tentativa e indicaram que a próxima será ainda mais significativa que lançar um app. No cronograma da OpenAI, o plano sobre conteúdo adulto foi novamente esclarecido em postagens. Altman afirmou que, antes, o ChatGPT era mais restrito para evitar danos à saúde mental, mas hoje acreditam ser possível flexibilizar para adultos verificados, mantendo a proteção a menores e pessoas vulneráveis. E que a literatura erótica era apenas um exemplo de dar mais controle aos adultos. Ele afirmou que usuários poderão regular o nível de humanidade do modelo, de reservado a amigável. Críticos, especialmente grupos que monitoram os danos da pornografia e exploração há anos, receberam essas afirmações com ceticismo.
Eles argumentam que até adultos se machucam com intimidade sintética. As diretrizes continuam vagas em todo o setor e danos verificáveis já apareceram em chatbots menores. O subtexto é que a OpenAI compete com rivais que rejeitam essa categoria, tornando a decisão mais comercial do que ética. A empresa nega essa interpretação e cita verificação, consentimento e exceções de políticas como prova de moderação. No fim, isso será avaliado na prática, não em publicações. Existe outro fator que liga tudo, o peso reputacional. Todas as afirmações e lançamentos agora seguem o padrão definido pelo Generative Pre-trained Transformer 5. A transmissão com gráficos errados reforçou a ideia de que o modelo é rápido e barato, mas não mais inteligente. Nas semanas seguintes, desenvolvedores e pesquisadores encontraram mais motivos para gostar, mas a primeira impressão permaneceu. A polêmica do RDOS reforçou a ideia de que a comunicação da OpenAI se antecipa aos fatos. Na questão do viés político, a empresa busca treinar o modelo para ser neutro, sem parecer robótico ou excessivamente simpático. Uma mudança que parece pequena, mas com enormes implicações em um mundo repleto de eleições. Com o novo conteúdo do Generative Pre-trained Transformer, 6, a marca agora gerencia a categoria mais difícil de moderar online, cruzando jurisdições e enfrentando adversários que testam limites. Nada disso é impossível, tudo isso é custoso. Se a afirmação de Altman se mantiver, 6 é muito melhor que 5, 7 é muito melhor que 6. Então, o próximo ciclo precisa mostrar esse salto de capacidade enquanto evita repetir os erros de lançamento e prova que os novos limites de política não desmoronam sob o peso das próprias brechas. O mercado vai medir isso tanto em confiança quanto em tokens por segundo. A China revelou o WOBO, um sistema de inteligência artificial inovador e primeiro modelo autoevolutivo que ensina robôs a pensar e se mover com intuição humana. A startup de Pequim, Nutix Robotics, lançou um novo humanoide de $1.370 americanos chamado Boomy, projetado para casas e salas de aula, e o robô G1 da Unitree acabou de mostrar um equilíbrio insano ao puxar um carro de 1.400 quilos ou 3.100 libras. A robótica na China ela acabou de atingir outro nível, então vamos falar sobre isso. Tudo bem, todos sabemos que a inteligência artificial está mudando o mercado de trabalho mais rápido do que se esperava. Quase metade dos trabalhadores no mundo já teme perder o emprego para a automação, e com razão, pois nenhuma indústria está segura. Ainda assim, a maioria das pessoas ainda acha que isso não vai afetá-las, até que aconteça. A China está progredindo rapidamente com robôs humanoides e inteligência artificial agora. Em poucos meses, eles evoluíram da pesquisa para robôs capazes de pensar, se mover e agir quase como humanos, graças a modelos avançados. O mais fascinante até agora é algo chamado Modelo Onisciente Mundial, ou simplesmente WODBA. Está sendo chamado de o primeiro sistema multimodal de modelo de mundo autoevolutivo do mundo. E o que ele faz é realmente impressionante. Ele foi desenvolvido pelo Centro de Inovação em Robôs Humanoides de Pequim, junto com a Universidade de Pequim e a Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong. No papel, é uma combinação de um modelo de simulação física com um modelo de linguagem visual, o que basicamente significa que robôs usando o WOW podem imaginar, verificar e se autocorrigir. Em outras palavras, eles podem desenvolver um senso de intuição física semelhante à forma como os humanos entendem causa e efeito. A ideia é que os modelos atuais de vídeo ou simulação apenas observam o mundo passivamente. Eles conseguem ver o que acontece, mas não entendem realmente por que isso acontece. WOW inverte essa abordagem ao possibilitar que o modelo interaja, aprenda com o ambiente e refine seu entendimento por tentativa e erro. É um modelo generativo de 14 bilhões de parâmetros que realmente aprende sobre física do jeito que a gente aprende, fazendo as coisas, errando e melhorando com o tempo. A equipe do WOW criou o modelo usando o paradigma SOFIA, que une grandes modelos de linguagem e transformadores de difusão para gerar resultados fisicamente precisos, guiados por linguagem. Se você pedir a um robô para tirar o copo da beirada sem derramar, o WOW não só gera palavras ou animações. Ele prevê o que aconteceria, verifica o resultado por meio de raciocínio
e então refina seu entendimento para tornar a próxima ação mais realista. É basicamente um ciclo de prever, criticar e refinar, e esse ciclo continua até que o comportamento do robô se torne realmente inteligente e fisicamente consistente. Para testar tudo, criaram um novo benchmark chamado WOW Bench. Avalia o quanto sistemas de inteligência artificial compreendem percepção, raciocinam, tomam decisões e as executam de forma geral. Até agora, WW atingiu pontuações de ponta nesse benchmark. Ele se destaca em plausibilidade física, consistência temporal e compreensão de instruções complexas. Pesquisadores mostraram como WOW pode ser aplicado na síntese de novas visualizações e geração de vídeo guiada por trajetória. Basicamente, o modelo pode simular como um objeto pareceria de outro ângulo ou como ele se moveria em uma cena física real, tudo com uma lógica consistente por trás. Eles até mostraram como o WOW pode aprimorar as habilidades de planejamento dos modelos de linguagem visual, fornecendo feedback simulado e ajudando-os a planejar tarefas de forma mais eficiente. Os autores do artigo deixaram claro que este é um passo crucial para construir sistemas de inteligência artificial com verdadeiro senso comum físico. Robôs que acessam muitos dados de interação real, e não só vídeos ou textos, têm compreensão de causa e efeito muito mais sólida. Esse é o elo perdido entre os chatbots atuais e a inteligência do futuro. Robôs que veem, descrevem e vivem no mundo, aprendem com ele e tomam decisões independentes. Agora, enquanto a China está ultrapassando os limites da inteligência robótica no lado do software, eles também estão avançando seriamente no lado do hardware, especialmente quando se trata de preço. O país acabou de revelar o que está sendo chamado de o robô humanoide mais barato do mundo, e não é um brinquedo nem uma prova de conceito. Bumi é um humanoide real que anda e fala, criado pela startup Notes Robotics. Bumi custa apenas 9.998 yuans, o que equivale a cerca de 1.370 dólares americanos, e tem pouco mais de 1 metro de altura, ou cerca de 94 centímetros. Ele pesa cerca de 12 quilos ou 26,5 quilos. Ele é bem menor que robôs de tamanho real, como os da Unitry ou UBTech, e essa é a intenção. Noatix não busca competir com grandes máquinas industriais. Eles estão abrindo uma categoria totalmente nova. Humanoides pequenos, leves e acessíveis, feitos para educação e uso doméstico. O mais impressionante é que, apesar do tamanho e do preço, Bumi consegue andar, se equilibrar e até dançar, e faz tudo isso com uma suavidade surpreendente. Os primeiros vídeos mostram ele se movendo com um nível de estabilidade que você não esperaria, de algo abaixo de 1.400 dólares. Isso custa menos que um iPhone top ou drone premium. A empresa diz que este é o primeiro humanoide de nível consumidor com preço abaixo de 10.000 yuans. E isso pode marcar um ponto de virada para toda a indústria. A maioria dos robôs humanoides, capazes de andar ou realizar movimentos dinâmicos, ainda custa dezenas de milhares na China e ainda mais no Ocidente. O preço baixo do Bumi resulta de design inteligente, materiais leves, controle de movimento próprio e estrutura modular fácil de reparar e personalizar. Ele foca mais em engajamento e aprendizado do que em levantamento de peso ou tarefas industriais. O modelo anterior, Noatix N2, vendeu mais de 2.500 unidades e participou de uma meia maratona para robôs humanoides este ano, o que é impressionante. Esse sucesso ajudou eles a se posicionarem entre as startups de robótica que mais crescem na China. E com Bumi, eles estão claramente buscando uma adoção em massa. O robô usa bateria de 48 volts e mais de 3,5. Oferecendo 1 a 2 horas de uso por carga. Ele permite programação gráfica com arrastar e soltar, facilitando o uso por crianças e iniciantes. Ele interage por voz, atuando como assistente pessoal, respondendo comandos ou sendo companheiro de aprendizado. Noatix pretende iniciar a pré-venda entre os festivais de compras 111 e 112 na China. Vai de 11 de novembro a 12 de dezembro, o que é inteligente, por ser a época mais movimentada de compras no país. Eles querem o mesmo hype dos lançamentos de smartphones, mas para robôs. A startup é nova. Ela foi fundada em setembro de 2023 por uma equipe da Universidade de Tsinghua
e da Universidade Zhejiang. Em menos de 2 anos, evoluíram de protótipos acadêmicos para um produto disponível por menos de $1.500. Essa rapidez revela a competitividade do ecossistema de robótica da China. A RoboHub, veículo de mídia independente de robótica, compartilhou um vídeo do Bumi dançando e andando. Embora não tenha a mesma destreza ou controle do tronco de modelos maiores, seu movimento é incrivelmente suave para a categoria. Se eles conseguirem escalar isso, poderemos ter os primeiros robôs humanoides para salas de aula e residências, não só para showrooms e laboratórios. Mas vamos subir um pouco na escala, de pequenos robôs amigáveis para um que demonstra pura força e precisão. Na Academia de Inteligência Artificial de Pequim, pesquisadores desafiaram o G1 humanoide da Unitree. Puxar um carro de verdade, não um de brinquedo, o G1 pesa apenas 35 quilos e tem cerca de 132 centímetros de altura, mas conseguiu puxar um veículo de 1.400 quilos em uma superfície plana. O carro estava em um chão liso, com baixo atrito, mas ainda assim o equilíbrio e controle exigidos são de outro nível. O impressionante não é apenas o robô mover o carro, mas como ele fez isso. No vídeo, dá para ver ele se inclinando bastante para trás, movendo os pés rapidamente para manter a tração e se ajustando o tempo todo para ficar em pé. Ele faz tudo autonomamente. O fato de ele se equilibrar carregando uma carga 40 vezes maior que seu peso mostra como seus sistemas de controle de movimento e feedback evoluíram. E esse tipo de equilíbrio dinâmico é fundamental para robôs humanoides que trabalham em ambientes humanos. Considere armazéns, fábricas ou missões de resgate. Um robô, como o G1, poderia carregar equipamentos em terrenos irregulares, passar por cima de destroços ou ajudar a mover objetos sem tombar ou perder o controle. A Unitree se destacou por demonstrações impressionantes como saltos mortais, corridas e recuperações após quedas, mas este teste mostra controle prático. Não é mais apenas exibição. Os modelos deles já lidam com a física real como se espera de máquinas confiáveis. Claro, ainda existem desafios. Mesmo com todo esse progresso, a maioria dos robôs humanoides ainda tem dificuldade com destreza manual. Eles andam, correm e se equilibram, mas tarefas delicadas como abotoar ou pegar objetos frágeis ainda não são perfeitas. Os desenvolvedores estão focando em tornar esses movimentos mais naturais e seguros para ambientes de trabalho, mas provavelmente ainda estamos há alguns anos de vê-los sendo amplamente utilizados em locais de trabalho do dia a dia. O que está claro, porém, é que a China está avançando mais rápido do que qualquer um esperava. E se esse ritmo continuar, 2026 pode realmente ser o ano em que robôs poderão entrar em uma casa, cozinhar uma refeição e limpar depois de si mesmos, não porque alguém programou cada movimento, mas porque eles realmente entendem o que estão fazendo. A internet está empolvorosa com 2 novos vídeos de humanoides e é fácil entender o motivo. A Tesla mostrou o Optimus fazendo Kung Fu com movimentos realmente suaves, enquanto o G1 da Unitree é empurrado, chutado e se levanta como se nada tivesse ocorrido. Ambos parecem reais, ambos parecem impressionantes e ambos dizem muito sobre para onde os humanoides estão indo. Neste vídeo, vamos comparar, analisar clipes virais e o progresso de cada um, mostrando o que podem fazer agora. No final, vou dizer quem eu acho que vence no geral, e você também pode decidir por si mesmo. Então vamos falar sobre isso. A última demonstração da Tesla mostrou algo bem mais próximo do comportamento em tempo real que os antigos vídeos acelerados. O robô imitou um parceiro humano, entrou em posição e começou a responder aos ataques com uma coordenação visível entre a parte superior do corpo e as pernas. Não foi perfeito, mas foi fluido. As correções de equilíbrio foram menores e os passos mais cuidadosos. Optimus estava aprendendo a se mover usando apenas inteligência artificial embarcada, sem operador remoto escondido. Isso é importante, pois mostra que o robô decide com base nos dados dos sensores e não só segue um roteiro. O vídeo iniciou com movimentos simples e lentos, depois avançou para bloqueios defensivos e reposicionamento. Optimus, pela primeira vez, pareceu entender ritmo e transferência de peso, mas a Tesla pouco usou os dedos. As mãos ficaram rígidas, provavelmente porque a prometida atualização de 22 graus de liberdade ainda não está pronta. Mesmo para um robô que tinha dificuldade com passos lentos e bruscos, a diferença era clara.
Era um humanoide começando a mostrar um tempo natural, enquanto a Unitree seguia um caminho bem diferente. O vídeo do G1 deles tratava de resistência, não de elegância ou coreografia. Os engenheiros empurravam, chutavam e derrubavam o robô, mas ele sempre se levantava. Eles chamaram de modo antigravidade, não literal, mas os resultados falavam por si. G1 antecipou o impacto, mudou o peso antes de tocar o chão e rolou para fora da queda com instinto quase humano. Sempre que caía, ele analisava o movimento, encontrava equilíbrio e se levantava sozinho. O que torna isso possível é o quanto a Unitree otimizou o controle corporal. O G1 possui sensores, câmeras de profundidade, Light Detection and Ranging e sensores de torque nas articulações, conectados a um sistema que prevê como se preparar para o impacto. Ao receber um empurrão, o controlador avalia como absorvê-lo em vez de travar rigidamente. Isso faz os movimentos parecerem orgânicos. O robô dobra os joelhos, abre as pernas e se estabiliza, exatamente como um atleta faria. É esse tipo de resiliência que fábricas e operadores de campo buscam. Robôs falham no mundo real não por inteligência artificial fraca, mas por laços de equilíbrio quebrados ou falta de apoio. Uma queda pode causar intervenção, tempo parado ou danos. A habilidade do G1 de suportar impactos e se regenerar rapidamente é um grande feito da engenharia. E o preço, em torno de $16 mil, coloca ele em uma categoria que laboratórios de pesquisa e startups realmente podem comprar, não apenas assistir no palco. A visão da Tesla difere. Elon Musk planeja milhares de robôs Optimus nas fábricas da Tesla até o fim de 2025. Ele falou sobre construir 5 mil unidades para uso interno este ano, aumentando para 10 ou 12 mil em peças e chegando a 50 mil no próximo ano. Se eles conseguirem atingir até mesmo uma fração disso, as economias de escala podem reduzir os custos rapidamente. Um exército de robôs de fábrica treinados por captura de movimento e inteligência artificial parece insano, mas a Tesla já produz carros em grande escala, reduzindo custos pela repetição. O problema é que humanoides não são carros. Confiabilidade, destreza e segurança evoluem mais lentamente que a produção. Optimus avança rápido, mas ainda é um robô de laboratório, não um veterano de fábrica. A Unitree não tem a produção da Tesla, mas possui experiência de campo. A empresa já comercializa cães-robôs para defesa, segurança e pesquisa, com milhares de unidades instaladas mundialmente. Aprenderam a enviar, dar suporte e atualizar robôs em campo, por isso o G1 ficou tão refinado. Ele faz parte de uma linhagem que começou com robôs andando em laboratórios chineses e terminou com máquinas acrobáticas se apresentando em festivais nacionais. Os engenheiros testam quebrando as coisas, literalmente, e depois reforçam o hardware até que ele sobreviva. Isso não é glamuroso, mas é assim que os robôs amadurecem. Também existe um lado mais sombrio que surgiu recentemente. Pesquisadores de segurança encontraram uma falha séria no Bluetooth dos robôs Unitree, permitindo que hackers obtivessem acesso root e até infectassem outros robôs próximos. É um pesadelo. Uma unidade invadida escaneia e sequestra outras, criando uma botnet móvel. O G1 também foi flagrado, enviando dados para servidores na China a cada poucos minutos. A empresa afirmou que melhorias estão chegando e prometeu mais segurança, mas o incidente gerou dúvidas sobre confiança. Quando um robô pode andar, enxergar e se conectar à internet, a linha entre útil e arriscado fica turva rapidamente. Ainda assim, problemas de segurança podem ser corrigidos. A física fundamental não pode. E nesse aspecto, G1 atualmente parece mais forte. Como ele lida com quedas, absorve o impacto e se recupera rápido. Essas são as coisas que tornam um robô útil em ambientes imprevisíveis. O Optimus da Tesla demonstra mais coordenação do que antes, mas ainda se move como um sistema feito para demonstração, não para causar disrupção. O G1 parece pronto para agir. Além dessas vitórias individuais, surge uma rivalidade global maior. Não se trata apenas de dois robôs exibindo truques, mas de dois ecossistemas nacionais disputando o domínio do futuro da robótica. Tesla representa o modelo híbrido de hardware e software dos Estados Unidos. Ecossistema fechado e integrado, com inteligência artificial como núcleo de controle. O Unitree segue o modelo chinês, lança rápido, coleta feedback, corrige e relança, priorizando custos.
Ambos são válidos, a diferença está na velocidade e na tolerância à imperfeição. A China age publicamente, os Estados Unidos da América ajustam em privado. Um cresce através do caos, o outro através do refinamento. E não é mais só Tesla contra a Unitree. A Meta entrou no jogo com seu MetaBot, construído em uma plataforma de inteligência artificial aberta que pretende servir como cérebro universal para qualquer robô. A equipe Frontier Inteligência Artificial da Amazon testa a estrutura Omni-Retarget, que permite a humanoides copiar movimentos humanos a partir de poucas demonstrações em vídeo. Ciclos longos de programação não são necessários. Eles até treinaram um Unitree G1 para fazer parkour e carregar caixas em terrenos irregulares depois de assistir a alguns exemplos humanos. Assim, o G1 já é um dos ambientes de teste preferidos de muitos laboratórios. Seu hardware é flexível, a pilha de software aberta para experimentos e o corpo resistente para suportar treinamentos repetidos. A Tesla ainda lidera em visão e integração. O projeto Optimus é construído sobre todo o ecossistema de inteligência artificial da Tesla, a mesma base que treina seus carros autônomos. Câmeras, visão computacional e ciclos de reforço fazem parte do mesmo processo. Quando esse ecossistema amadurecer, ele pode dar ao Optimus uma vantagem enorme em percepção e planejamento. Imagine robôs de fábrica operando na mesma infraestrutura de dados que movimenta milhões de veículos. O potencial dessa escala é incrível, mas isso é irônico. A maior força da Tesla, seu ecossistema fechado, pode ser também sua limitação. A abertura e acessibilidade da Unitree permitem que outras empresas desenvolvam sobre seus robôs. Amazon, universidades e startups já utilizam o hardware G1 para testar sistemas de controle de inteligência artificial. Está se tornando uma plataforma, não apenas um produto. Se o cérebro robótico do MetaBot for ligado a outros corpos, o G1 pode ser um dos primeiros beneficiados. Ecossistemas crescem não por possuir tudo, mas por estar em todos os lugares. Além da durabilidade e controle, o próximo desafio das duas empresas são as mãos. A manipulação habilidosa é o que separa um humanoide de uma escultura ambulante. Optimus não mostrou isso, e a demonstração do G1 ignorou a questão. Quando algum deles mostrar manuseio preciso, com inteligência artificial de objetos irregulares, cabos, ferramentas ou componentes frágeis, será quando os humanoides parecerão realmente úteis. No momento, ambos focam em movimento e estabilidade, pois sem equilíbrio as mãos não têm utilidade. Há também a questão do propósito. A Tesla quer automatizar sua produção antes de vender robôs externamente. Isso garante testes no mundo real e mantém as falhas em sigilo. O objetivo da Unitree é mais amplo: vender para todos que possam usar, de laboratórios a empresas de logística. Estratégia de volume. Quanto mais robôs implantam, mais feedback coletam e mais rápido iteram. É a mesma fórmula que fez a China dominar a fabricação de drones há uma década. Em termos puramente técnicos, ambos estão alcançando marcos impressionantes. O Optimus exibe coordenação avançada e decisões por inteligência artificial embarcada, provando que a Tesla pode garantir autonomia sem controle externo. O G1 demonstra robustez física, recuperação rápida e eficiência de custos. A diferença é filosófica. A Tesla procura uma inteligência que se mova com elegância. A Unitree busca uma confiabilidade que não cai. Se você tirar o hype e olhar para a realidade prática, o G1 parece estar mais próximo da implantação no mundo real. Não é perfeito e as preocupações com segurança precisam ser resolvidas, mas ele já consegue operar e se recuperar em ambientes que não são ensaiados. O Optimus da Tesla ainda parece um conceito brilhante caminhando lentamente para a prontidão comercial. A longo prazo, a escala e a infraestrutura de inteligência artificial da Tesla podem mudar o mercado de robótica, mas por hora, a simplicidade, o preço e a resiliência da Unitree a tornam mais adaptável. Toda essa competição também reflete a maior divisão industrial. Os Estados Unidos estão construindo robôs mais inteligentes. A China está construindo mais robôs. A Tesla está ensinando as máquinas a pensar antes de se moverem. A Unitree está ensinando as máquinas a sobreviver ao que quer que aconteça depois que elas se movem. É inteligência versus instinto, design versus resistência. Ambos importam, mas a resistência tende a vencer as primeiras rodadas. Minha opinião, o G1 hoje é o produto mais forte,
É mais barato, mais resistente e já aprende com o caos do mundo real. Optimus tem um potencial enorme e uma visão tecnológica clara, mas ainda opera em condições controladas. O G1 é bagunçado, improvisado, às vezes instável, mas é exatamente isso que faz com que ele pareça vivo no mundo real. O progresso nem sempre parece suave, às vezes parece um robô levando um chute e se levantando de novo. Ambas as máquinas impulsionam o campo, tornando a próxima década imprevisível. Um lado vencerá pela inteligência, outro pela rapidez na iteração, e ambos vão redefinir trabalho, segurança e autonomia. A diferença entre demonstração e implantação está diminuindo, e cada novo vídeo torna isso mais óbvio. Por enquanto, o placar ainda está aberto. O vencedor pode não ser aquele que se move melhor, mas sim aquele que continua se movendo depois de ser atingido. E isso, por enquanto, é a especialidade do G1. A OpenAI acabou de dar mais um golpe no Google, e desta vez não é só com modelos ou busca. Eles lançaram oficialmente o ChatGPT Atlas, um navegador de inteligência artificial que transforma sua experiência online em uma conversa com o ChatGPT ao lado. É a ação mais ousada da empresa desde o ChatGPT e já agita o mundo dos navegadores. O lançamento foi ao vivo em 21 de outubro com demonstração transmitida em tempo real. Sam Altman começou dizendo: "Isso não é apenas mais um aplicativo acoplado ao ChatGPT. É uma reinterpretação completa de como as pessoas usam a web. Abas foram ótimas", disse ele, "mas desde então não houve inovação real nos navegadores." Essa frase resume o objetivo do Atlas: trocar a barra de localizador uniforme de recursos e os resultados de busca por uma inteligência artificial que entende e executa o que você deseja. Atlas já está disponível globalmente no macOS, e versões para Windows, iOS e Android chegarão em breve. Por enquanto, o modo completo de agente é exclusivo para usuários do ChatGPT Plus e Pro. Um grande destaque é que o agente pode realmente agir em seu nome. Você pode pedir para ele reservar um voo, encontrar uma receita ou revisar um documento que você está escrevendo, e ele simplesmente faz isso. Durante a transmissão ao vivo, os desenvolvedores da OpenAI mostraram Atlas acessando o Instacart, encontrando ingredientes para uma refeição e concluindo a compra sozinho enquanto o usuário assistia. As pessoas por trás disso são veteranos de navegadores. Ben Goodyear, engenheiro original do Chrome e do Firefox, estava na equipe junto com designers e líderes de produto da Apple e da Mozilla. Altman chamou o Atlas de coração pulsante do ChatGPT, dizendo que é assim que eles querem que as pessoas experimentem a internet no futuro. Interface de chat integrada à web aberta com layout inicialmente familiar. Ainda há barra de pesquisa, digite URLs e abra abas. Mas ao usar, percebe-se que Atlas não é um navegador comum com inteligência artificial integrada. É o ChatGPT integrado à própria web. Clique em qualquer link de um resultado de pesquisa e, por padrão, a tela se divide ao meio. A página da web de um lado e um chat ao vivo com o ChatGPT do outro. Este chat resume páginas, analisa dados, compara produtos e reescreve trechos destacados. Chamam esse recurso de chat do cursor, que é exatamente o que parece. Selecione um texto em e-mail ou documento e o ChatGPT corrige ou aprimora na hora. A memória também é fundamental aqui. Atlas lembra o que você pesquisou, leu e seus projetos, usando essa memória para personalizar a experiência ao longo do tempo. Se você esteve comparando laptops na semana passada, ele pode se lembrar disso e mostrar opções atualizadas nessa semana. Você pode gerenciar ou excluir essas memórias a qualquer momento ou simplesmente abrir uma janela anônima para começar do zero. O usuário controla totalmente quais sites o ChatGPT pode acessar ou interagir. Agora, esse modo de agente ele não é totalmente novo para a OpenAI. Eles vêm trabalhando nisso há mais de um ano. Lembra dos primeiros experimentos de operador, onde o ChatGPT podia clicar no computador por você? Atlas transforma esse conceito em uma experiência completa de navegação. É basicamente uma evolução do agente ChatGPT, o sistema que podia realizar tarefas mais complexas, como compras online ou edição de arquivos. Mas agora ele realmente funciona em sites reais, não em simulados. Altman afirmou na transmissão ao vivo que o desempenho inicial foi bom e que este é um excelente navegador em todos os sentidos.
É suave, rápido, muito agradável de usar. E, sinceramente, isso faz diferença. Para navegadores com inteligência artificial se popularizarem, precisam ser rápidos e fluidos como Chrome ou Safari, não só inteligentes. O Atlas parece conseguir isso, esse lançamento já era aguardado há muito tempo. A OpenAI deu a primeira pista de que estava construindo um navegador em meados de 2024, quando apresentou um mecanismo de busca experimental com inteligência artificial chamado SearchGPT. Mas isso nunca se tornou um produto independente. Em vez disso, essas ideias se fundiram no que o Atlas é hoje. O momento não poderia ser melhor. No último ano, navegadores com inteligência artificial viraram a nova grande fronteira. A Perplexity lançou o navegador Comet, que transforma a busca em um motor de respostas conversacional, capaz de resumir vídeos, gerenciar abas e fazer compras para você. A Opera lançou o Neon, a Brave criou sua camada de inteligência artificial e o Google integrou o Gemini ao Chrome. Atlas está mergulhando nessa guerra crescente pelo futuro da navegação. O lançamento do Google deixou alguns investidores preocupados. Ações da Alphabet caíram cerca de 1,8% após o lançamento do Atlas. Isso mostra o quanto o mercado leva esse movimento a sério. O Google Chrome lidera com 72% do mercado global, mas a OpenAI quer conquistar parte desse domínio. A proposta não é só competir com o Chrome, mas redefinir o propósito de um navegador. Em vez de digitar, clicar e ficar pulando entre páginas, o Atlas mantém o ChatGPT como seu copiloto constante. A proposta é criar uma navegação com um super assistente que entende seus hábitos e contextos sem explicações. Na demonstração, os desenvolvedores mostraram que o Atlas resume páginas web, compara produtos e analisa planilhas em tempo real, tudo pela barra lateral. A ideia é manter os usuários em uma página, sem trocar de abas constantemente. Por exemplo, ao pesquisar voos, você pode pedir ao assistente para filtrar por preço, clima e escalas, sem sair do site da companhia aérea. Ele faz isso em segundo plano e atualiza a visualização. A privacidade, claro, é uma grande questão. A OpenAI diz que o Atlas dá aos usuários controle total sobre o que a inteligência artificial vê. Você pode escolher sites específicos. O ChatGPT pode ler, limpar o histórico ou desativar a memória totalmente. Também há um modo anônimo que automaticamente faz você sair do ChatGPT, assim ele não registra nenhuma das suas atividades de navegação. Ao contrário de extensões ou assistentes do sistema, Atlas não executa códigos nem baixa ou acessa arquivos no seu computador. Ele pausa automaticamente em sites sensíveis, como bancos, e solicita permissão antes de agir. Os pais também têm acesso. O Atlas herda os controles parentais do ChatGPT, incluindo opções para desativar memórias ou o modo agente nas contas infantis. Esse controle deve ajudar a OpenAI a evitar reações negativas enfrentadas por outras IAs ao misturar dados pessoais com automação. O que é especialmente interessante é como isso se encaixa na estratégia mais ampla da OpenAI. Eles estão claramente construindo o que chamam de um verdadeiro superassistente, que te acompanha em todas as plataformas. Você pode usar o ChatGPT no desktop, no celular, na web e agora dentro do próprio navegador. Ele também se conecta à base de usuários do WhatsApp, que cresceu muito este ano. A OpenAI confirmou que mais de 50 milhões de pessoas usaram o ChatGPT pelo WhatsApp. Mas, devido a novas mudanças de política do WhatsApp, essa integração vai acabar em 15 de janeiro de 2026. Eles estão incentivando os usuários a vincular a conta do WhatsApp à conta principal do ChatGPT antes desse prazo, para que o histórico de conversa seja transferido. Após essa data, o ChatGPT estará disponível apenas no iOS, Android, Web principal e Atlas. A empresa aproveita o momento para facilitar a transição, afirmando que você manterá os recursos e terá voz, pesquisas avançadas e upload de arquivos no Atlas. É a maneira deles de empurrar as pessoas para o novo ecossistema, mantendo tudo conectado. Depois de vinculado, seu número de telefone e conversas anteriores aparecem no seu histórico do ChatGPT, criando uma experiência contínua. Nem todos estão animados com a mudança para navegadores de inteligência artificial. Analistas alertaram que modos de agente assim podem tirar a personalidade do usuário. Pat Harrington, da Forrester Research,
disse à Associated Press que, ao aprender muito sobre suas preferências, um navegador pode moldar sua experiência em vez de só ajudar. O receio é que a inteligência artificial passe a escolher o que você vê, tirando sua escolha. Além disso, há a questão dos anúncios. Se a OpenAI usar dados comportamentais para anúncios, pode tomar parte da receita publicitária do Google. Analistas da D.A. Davidson afirmaram que isso pode sinalizar a entrada da OpenAI no mercado de anúncios, concorrendo com os 90% do Google em publicidade de busca. Por isso, alguns órgãos reguladores estão atentos. Estudo da União Europeia de Radiodifusão com a British Broadcasting Corporation revelou que 45% das respostas de inteligência artificial em assistentes tinham erro factual grave e mais de 80% apresentavam alguma imprecisão. A pesquisa abrangeu 14 idiomas e testou modelos como ChatGPT, Gemini, Copilot e Perplexity. Em um caso, o ChatGPT afirmou com confiança que o Papa Francisco ainda era o Papa meses após sua morte ter sido noticiada, mostrando como a confiança em inteligência artificial pode ser frágil. O diretor de mídia da União Europeia de Radiodifusão alertou que, sem saber em quem confiar online, as pessoas acabam não confiando em nada, o que pode prejudicar a participação democrática. Apesar das críticas, o impulso é grande. O ChatGPT diz ter mais de 800 milhões de usuários. Pesquisa da Associated Press mostra que 60% dos americanos e quase 75% dos jovens usam inteligência artificial para buscar informações. Há um grande público pronto para migrar para um navegador já equipado com a inteligência artificial que usam diariamente. Certo, então muita coisa aconteceu no mundo da inteligência artificial esta semana e parece que toda empresa está tentando superar a outra. Google testa Gemini 3 em segredo. A OpenAI publicou um estudo listando os empregos mais ameaçados de serem substituídos por inteligência artificial e então, do nada, apareceu um modelo de código aberto chamado OFV. Chamam de código aberto VO3 porque tem qualidade similar, mas funciona totalmente localmente. Ele converte textos em vídeos falantes com áudio sincronizado. Primeiro, Gemini 3. O Google realiza testes A/B silenciosos em seu estúdio de inteligência artificial e usuários já acharam menções ao Gemini Beta 3.0 Pro. Isso significa que o modelo está sendo avaliado internamente neste momento e parece ser algo bem sério. Ainda não está disponível no menu de modelos, mas desenvolvedores já o viram no back-end de apps iniciais. Google deve lançar em breve, coincidindo com o início da transmissão ao vivo do Gemini at Work. Esse evento deve revelar o verdadeiro potencial do Gemini 3. Testadores iniciais afirmam que o Gemini 3 se destaca em tarefas complexas de programação, principalmente em front-end. Em um teste, ele gerou um Scalable Vector Graphics completo de um controle de PlayStation 4 perfeitamente desenhado, com erros mínimos. Isso não é mais apenas raciocínio textual, isso é precisão gráfica de verdade. E aqui está o que é interessante. Comparado ao Claude 4.5 Sonnet da Anthropic, o Gemini 3 gerou SVGs com mais precisão e rapidez. A codificação é rápida e sua compreensão multimodal melhorou, lidando melhor com texto e imagens. Desenvolvedores notaram mudanças na interface do Inteligência Artificial Studio, incluindo a nova seção Meus Itens. É uma galeria onde suas imagens geradas, trechos e códigos ficam salvos, mostrando que o Google torna o Inteligência Artificial Studio um ecossistema mais integrado. Isso vai além de atualizar o modelo, tornando-se uma transformação total do espaço de trabalho. Agora, o Gemini 3 vem em mais de uma versão. Códigos indicam duas variantes principais, Gemini 3 Pro e Gemini 3 Flash. O Pro é para raciocínio avançado, pensamento mais profundo e tarefas longas. O Flash é feito para velocidade. Essa dupla de opções é basicamente a forma do Google de atender tanto usuários avançados quanto aplicações em tempo real. Testadores já acharam termos como Deep Think e modo agente ocultos nos commits. Deep Think é a abordagem do Google para raciocínio em várias etapas. É uma arquitetura de cadeia de pensamento integrada ao modelo, permitindo lidar com longas sessões de resolução de problemas sem se perder.
O modo agente é a parte divertida, controle do navegador. O modelo será capaz de realizar ações como pesquisa ou inserção de dados diretamente dentro de um navegador. É um grande avanço para agentes autônomos. Basicamente, é a resposta do Google ao kit de agentes do ChatGPT ou as ações autônomas do Copilot. A estratégia de lançamento é o clássico do Google. O acesso antecipado pelo Vertex Inteligência Artificial começa este mês para empresas, depois para desenvolvedores na nuvem entre novembro e dezembro e para consumidores no início de 2026. Android 17 e o Google devem receber isso antes. Integrado ao Chrome e ao Workspace, é um lançamento escalonado projetado para testá-lo ao máximo antes de chegar ao grande público. Se tudo correr bem, o Gemini 3 pode aumentar o alcance do Google para mais de 500 milhões de usuários ativos até o final do ano. Isso também os mantém competindo com o Generative Pre-trained Transformer 5 da OpenAI e o Grok 4 de Elon Musk. O mais impressionante é que esses modelos não estão mais competindo apenas em benchmarks, eles estão competindo em ecossistemas. O Google incorpora o Gemini ao Chrome, Pixel e apps do Workspace, enquanto a OpenAI aposta em plataforma com ChatGPT, Kit de desenvolvimento de software e Agent Kit. Agora, enquanto o Google aprimora seu próximo modelo, algo completamente diferente surgiu do lado do código aberto. Um desenvolvedor acabou de lançar um modelo chamado OV. Ele é baseado no rede de longa distância 2,25B, que é uma base de difusão de texto para vídeo. E o mais impressionante é que ele pode gerar vídeos de 5 segundos a 24 quadros por segundo em 720p. São clipes curtos e realistas com visuais e áudios sincronizados. O homem na foto sorriu e disse: "Olá, pessoal." Basicamente, você digita uma linha de diálogo, a inteligência artificial cria um personagem, anima ele e faz com que fale. O modelo OV aceita texto e imagem para vídeo. Então, você pode fornecer uma imagem estática, como um retrato, e ele vai animar o personagem falando, sincronizando o movimento da boca com o texto digitado. Ele utiliza a Conf interface do usuário já adotada por muitos criadores para fluxos com Stable Diffusion. Basta instalar o nó personalizado Conf, UIOV, que funciona localmente ou no seu servidor. A configuração exige alguns passos no terminal. Você ativa seu ambiente virtual, entra na pasta de nós personalizados, clona o repositório do GitHub e depois instala as dependências com pip install-r requirements.txt. Depois você reinicia a conf interface do usuário e adiciona os pesos do modelo, o arquivo de tensores OV, 11B, BF, 16 e os arquivos do modelo MM-Audio. Se você já usou MM-Audio antes, ele se integra facilmente. Depois que tudo estiver carregado, você verá o novo nó de carregamento do mecanismo OV. Você seleciona o modelo BF16, escolhe o codificador UMT515 e conecta tudo. O seletor de atenção, Sage, a atenção funciona melhor, decodificador latente e gerador de vídeo. O gerador recebe seu prompt e cria um vídeo de 5 segundos. Ao criar de imagem para vídeo, carregue a imagem inicial como uma pessoa parada e adicione um prompt para fazê-la falar. Para ativar a fala, coloque o roteiro entre colchetes com S e E. Assim o modelo identifica o trecho a ser transformado em áudio. Se você digitar S, "Oi, bem-vindo ao programa InnoPrompt", a inteligência artificial gera um áudio com os lábios sincronizados dizendo isso. É bem inteligente. O resultado sai como um vídeo combinado com áudio. Defina a taxa de quadros em 24 na vídeo e áudio e pronto. Na primeira vez que você executa, ele baixa lá alguns arquivos de tokenização, mas depois disso é tranquilo. Um clipe de 5 segundos com 50 etapas de amostragem demora cerca de 2 minutos para gerar, sem torch compiles ou otimizações. Há limitações. Não é possível escolher ou clonar vozes. Uma é selecionada aleatoriamente. Não há áudio de referência nem como igualar o tom dos clipes. O vídeo tem duração fixa de 5 segundos. Se você juntar várias cenas, pode ter o mesmo personagem com vozes um pouco diferentes. Experimento divertido, mas não pronto para produção. Mesmo assim, gerar vídeo e áudio com um único modelo open source é muito relevante. Isso lembra algumas pessoas do sistema de texto para vídeo VO3 do Google.
exceto que este roda totalmente no conf interface do usuário localmente. Artistas já começaram a experimentar. Um deles usou o Queen Image Edit para criar um personagem e depois aplicou o Lightning 4-Step Loha para gerar várias cenas desse personagem em diferentes ações. Depois, reuniram os clipes em um vídeo com áudio sincronizado. Ainda está bruto, mas indica o caminho. Criadores produzindo curtas direto do texto. Agora vamos voltar para a OpenAI, porque enquanto o Google está impulsionando a tecnologia e o pessoal do código aberto está democratizando a geração de vídeos, a OpenAI acabou de publicar algo que pode impactar muito mais gente. Um novo artigo chamado Medindo o Desempenho dos Nossos Modelos em Tarefas do Mundo Real avalia com que frequência a inteligência artificial supera humanos em seus trabalhos. O estudo utilizou o chamado Produto Interno Bruto, VAL, para testar inteligência artificial em 9 das indústrias mais lucrativas dos Estados Unidos da América. Eles colocaram modelos de inteligência artificial para competir com trabalhadores humanos e compararam a qualidade e a velocidade da produção. Os resultados? A inteligência artificial teve desempenho igual ou superior ao dos humanos, em 48% dos testes, quase metade. Algumas profissões foram totalmente dominadas. Atendentes de balcão e varejo perderam para a inteligência artificial em 81% dos casos. Gerentes de vendas e auxiliares de expedição tiveram desempenho inferior em 80% dos casos. Editores, desenvolvedores de software e detetives particulares viram a inteligência artificial superar seu desempenho em cerca de 70 a 75% das vezes. Até mesmo assistentes sociais, funções que você pensaria exigir empatia e compreensão humana, perderam em cerca de metade das vezes. O estudo mostrou que cargos criativos e de liderança são mais resistentes, pelo menos por enquanto. Diretores de cinema, produtores e jornalistas ficaram atrás da inteligência artificial em cerca de 1/3 dos testes. A vantagem humana persiste, pois julgamento, emoção e narrativa ainda prevalecem. Sam Altman comentou sobre isso em uma entrevista recente e foi direto ao ponto. Ele disse que muitos dos empregos atuais de atendimento ao cliente, pessoas falando ao telefone ou digitando no chat, basicamente acabaram. Ele espera que a inteligência artificial faça essas tarefas melhor em breve. Ele sugeriu que cerca de 40% dos empregos podem ser automatizados pela inteligência artificial. Esse número não é aleatório. Isso se baseia no desempenho dos modelos. Depois, ele foi além. Altman afirmou acreditar que um dia a inteligência artificial pode substituir totalmente o cargo de Chief Executive Officer, incluindo o dele. Em entrevista a Matthias Döpfner, da Axel Springer, ele afirmou que chegará um momento em que uma inteligência artificial poderá ser um Chief Executive Officer melhor da OpenAI do que ele, e que ficará entusiasmado quando isso acontecer. Ele não disse isso com arrependimento, ele parecia genuinamente curioso sobre a ideia de automatizar o próprio cargo. Isso é algo raro de se ouvir de alguém que comanda a empresa que está desenvolvendo a própria automação. Nem todos concordam com tanto otimismo ou fatalismo, dependendo da perspectiva. O Chief Executive Officer da International Business Machines, Arvind Krishna, disse durante um painel no South by Southwest que a inteligência artificial não vai substituir completamente os humanos. Ele contestou o Dario Emad, da Anthropic, que prevê inteligência artificial escrevendo 90% do código em 6 meses. Krishna acha que será mais próximo de 20 a 30% no máximo. Ele disse que alguns casos de uso são simples e perfeitos para a inteligência artificial, mas muitos outros continuarão nas mãos humanas por muito tempo. Mesmo assim, a tendência é clara. A disputa não é mais por chatbots mais inteligentes. Trata-se de criar o primeiro ecossistema autônomo onde a inteligência artificial gerencia tudo, do raciocínio à ação real. É assim que as coisas estão. Quem acompanha a inteligência artificial sabe como essas mudanças viram ferramentas reais rapidamente. Então vamos ver como o lançamento oficial do Gemini 3 vai agitar os próximos meses. Robôs estão superando limites antes considerados impossíveis. Em Berkeley, engenheiros construíram um robô que muda de forma e se transforma completamente. Na China, um robô macio mais leve que um grão de arroz corre sobre a água e transporta carga. A Coreia está lançando um humanoide com um cérebro de inteligência artificial. Hollywood está testando sua primeira atriz digital. Seul sediou esportes de robôs. Estaleiros têm soldadores semelhantes a aranhas e humanoides circulam pelas ruas sem câmeras.
Tempos loucos para a robótica, então vamos falar sobre isso. Certo, então um dos maiores avanços vem da Universidade da Califórnia em Berkeley. A equipe deles, em parceria com Carnegie Mellon e Georgia Tech, criou uma ferramenta de design com inteligência artificial para robôs MetaTrust. São robôs feitos com centenas de vigas e articulações, formando um esqueleto mecânico capaz de se torcer e dobrar em novas formas. A ideia é que o robô possa se transformar dependendo da tarefa. Você poderia criar um quadrúpede que muda de forma ou um capacete que se adapta para proteger partes diferentes da cabeça. O problema sempre foi o controle. Com mais atuadores, a complexidade cresce muito. Engenheiros costumavam agrupar atuadores em redes manualmente, um processo brutal, tedioso, lento e nada escalável. É aí que entra a inteligência artificial. A equipe de Berkeley usou um algoritmo genético para descobrir quantas unidades de controle são necessárias para o robô executar tarefas complexas. O sistema pode explorar todas as possibilidades e criar uma configuração otimizada. O algoritmo encontra um ponto ideal para atingir metas como mudança de forma, locomoção e manipulação, sem precisar de centenas de canais de controle independentes, mantendo poucos canais. Resultados impressionantes. Eles criaram protótipos como um andador inspirado em lagosta e um atuador em forma de tentáculo, todos realizando transformações complexas com bem menos unidades de controle do que o esperado. Shanzog, o líder do estudo, comparou isso à sinergia muscular e à biologia. Seu corpo não controla cada fibra muscular uma por uma, ele as agrupa em unidades coordenadas. A inteligência artificial faz o mesmo com os atuadores, e os pesquisadores se surpreenderam com a eficácia. Eles começaram com uma locomoção simples, fazendo um robô correr rápido, mas terminaram criando máquinas que mudam de forma. Agora querem incluir inteligência artificial generativa no processo. Você insere suas medidas, pede um capacete adaptável a várias situações, e o sistema gera automaticamente o design e a lógica de controle. A visão de longo prazo é ainda mais maluca. Yao, do laboratório Morphing Matter de Berkeley, fala sobre objetos que se transformam como robôs, lençóis com treliças que auxiliam pacientes em hospitais ou cadeiras e vestíveis que se adaptam na hora. Isso realmente faz você repensar o que pode ser considerado um robô. Enquanto isso, na China, pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Guangzhou e da Universidade Normal Politécnica de Guangdong desenvolveram um robô macio de 8 miligramas que reage a 3 estímulos: calor, umidade e magnetismo. Robôs macios geralmente reagiam a apenas um estímulo, como luz ou calor, limitando-os a operar só em terra ou só na água. Quando você misturava os sinais, as respostas se conflitavam e o desempenho caía muito. Esse novo design resolve esse problema. Eles construíram isso usando um filme de poliamida tratado quimicamente para criar uma camada de ácido poliamídico que reage fortemente ao calor e à umidade. Também incluíram uma camada de borracha de silicone com partículas magnéticas de neodimilferro-boro. Então você tem esse sanduíche de 3 camadas que dá sensibilidade à temperatura, umidade e campos magnéticos ao mesmo tempo, sem que os sinais interfiram entre si. Essa é a grande inovação, manter as respostas separadas e confiáveis. Mesmo com apenas 8 miligramas é muito capaz. Na água, ele alcança 9,6 centímetros por segundo, similar ao que ocorre com besouros girinos reais. Em terra, ele usa um movimento de rolamento quando é impulsionado por um campo magnético rotativo, permitindo que suba inclinações e se mova facilmente entre terra e água. Ele carrega 2,5 vezes seu peso. Para demonstrar, moveram uma pedrinha por terreno misto, deixaram-na com um pulso de luz infravermelha para mudar de forma e depois recuou sob controle magnético. Ciclo completo de coleta, transporte e entrega. Para algo tão pequeno, isso é insano. As aplicações são claras. Enxames desses poderiam inspecionar estruturas submersas, monitorar alagamentos, auxiliar em desastres ou atuar no corpo humano futuramente. Os pesquisadores destacaram que a robótica macia cresceu rapidamente, com grupos na Coreia do Sul já criando enxames que desobstruem tubos por magnetismo. A grande diferença é que uma única máquina minúscula pode dar várias respostas,
permitindo novos ambientes. Agora vamos ampliar a escala de miligramas para humanoides inteiros. Na Coreia, o Instituto Coreano de Ciência e Tecnologia, LG Electronics e LG Inteligência Artificial Research anunciaram que vão apresentar um robô humanoide em novembro. Ele se chama KPEX e é alimentado pelo modelo de linguagem visual EXA, um da LG como seu cérebro. O KPEX vai além de imitar movimentos humanos. Ele tem capacidades físicas humanas e uma mão robótica multifuncional com sensibilidade tátil igual ao toque humano. Ele combina aprendizado por reforço e inteligência artificial de linguagem visual para aprender e se adaptar. O grande destaque aqui é a inteligência artificial física. Ao contrário de operar só em ambiente simulado, inteligência artificial física aprende diretamente no mundo real e se adapta a ambientes dinâmicos. Essa é a base para robôs que realmente podem colaborar com humanos em diversos setores: lares, logística, manufatura e saúde. Estados Unidos e China dominam o mercado de plataformas humanoides, mas Instituto Coreano de Ciência e Tecnologia e LG apostam na KPEX como opção independente da Coreia para criar um novo padrão. Lee Jong-won, que dirige a divisão de pesquisa de humanoides da Instituto Coreano de Ciência e Tecnologia, disse que a KPEX pode se tornar uma alternativa prática que desafia a estrutura de mercado dos Estados Unidos e da China. Planejam demonstrações em campo e venda em até 4 anos. E ao desenvolver componentes essenciais nacionalmente, como atuadores de alta potência, a Coreia está reduzindo a dependência de fornecedores estrangeiros. Então, a estratégia nacional aqui é clara: humanoides como alavanca tecnológica e geopolítica. Enquanto a Coreia investe em humanoides para indústria e casa, em Hollywood a inteligência artificial já faz manchetes e entretenimento. No Zurich Summit do Festival de Cinema, o estúdio londrino Particle 6 apresentou a atriz virtual Tilly Norwood. Ela é uma personagem sintética promovida como a próxima Scarlett Johansson. Ela tem olhos castanhos, sotaque britânico, seu próprio Instagram. E sua estreia foi um curta de paródia chamado Comissária de Inteligência Artificial, com 16 personagens gerados por inteligência artificial. Ela se destacou. O vídeo alcançou mais de 600 mil visualizações, mas as respostas foram duras. Chamaram de assustador, estranho, sem graça, com dentes borrados e diálogos engessados que pioraram tudo. Ainda assim, Partícula 6 afirma que o interesse cresce. Agentes de talentos que antes ignoraram isso agora estão curiosos e sugerem acordo com uma agência em breve. Nem todo mundo está feliz. Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists, o sindicato que representa 160 mil artistas dos Estados Unidos, veio com tudo. Disseram que a criatividade deve ser centrada no ser humano e que Norwood é um software feito com trabalho de artistas reais, sem consentimento ou pagamento. Lembre-se, negociações contratuais da Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists em 2023 e 2024 foram tensas, com foco nas proteções contra a replicação por inteligência artificial. O sindicato já havia alertado que a tecnologia evolui mais rápido que a regulamentação, como Norwood comprova. Especialistas do setor seguem céticos. Yves Bergquist, do Centro de Tecnologia do Entretenimento da Universidade do Sul da Califórnia, disse que o hype é besteira, porque estrelas como Scarlett Johansson trazem fãs. Estúdios já usam inteligência artificial para rejuvenescer e criar dublês, mas atores totalmente sintéticos podem não agradar ao público. Ainda assim, a tendência é inegável, e Norwood agora é um caso de teste para saber se Hollywood algum dia aceitará estrelas feitas apenas por inteligência artificial. De volta à Coreia, Seul realizou seu primeiro show de robôs com inteligência artificial no COEX, em Gangnam, que parecia mais um festival esportivo que uma feira de tecnologia. 73 empresas de robótica participaram, com destaque para um torneio esportivo de humanoides. Os robôs disputaram arco e flecha, corrida, levantamento de peso e Bizukji, jogo tradicional coreano. 22 equipes participaram, incluindo grupos de Taiwan e Indonésia, sob supervisão de FIARA, da Associação de Futebol de Robôs. No evento de arco e flecha, humanoides atiravam em alvos giratórios enquanto a multidão aplaudia e filmava com celulares.
Equipes universitárias coreanas apresentaram robôs extremos feitos para emergências. Esses robôs tinham que atravessar escadas, tijolos, fumaça e terrenos irregulares. Uma equipe da Universidade Kwangwon tinha um robô que usava reconhecimento de objetos para se adaptar em tempo real, capaz de levantar objetos e apertar botões com os braços. Essa equipe já venceu competições e representou a Coreia na RoboCup 2024 em Haeundae. Mas o evento não foi só uma competição séria. Houve eventos participativos, como corridas de exoesqueletos, onde o youtuber Rei dos Cavalos tentou bater seu recorde de mover 22 hacks em 100 segundos, usando exotrajes movidos a molas da Angel Robotics. As multidões também se reuniram na zona de jogos de tabuleiro com inteligência artificial, onde as pessoas jogaram OMOC contra uma máquina e até participaram de desafios contra um braço robótico enfiando linhas em agulhas. O objetivo era tornar a robótica acessível, permitindo que crianças, famílias e profissionais interagissem com a tecnologia. O vice-prefeito de Seul afirmou que o objetivo era desfazer estereótipos dos robôs como algo distante e mostrar como podem conviver com as pessoas no dia a dia. Por fim, outra grande novidade da Coreia vem do Korea Advanced Institute of Science and Technology, onde startups levam a robótica direto para a indústria. A Jinjin Robotics revelou seu sistema de robô Shanwoo, um robô rastejador parecido com uma aranha que pode se mover por paredes e tetos de aço em estaleiros. O quadrúpede Jinjin 30 possui pés magnéticos em formato de pé e está sendo aprimorado para soldagem e pintura até 2026. Ele já passou em testes na Samsung Heavy Industries, andando sobre reforços em cascos de navios, e ele já tem parcerias com a Hyundai Samo e a Hanwha Ocean 2. A ideia é colocar robôs em trabalhos de alto risco, resolvendo a escassez de mão de obra e automatizando a indústria pesada. Enquanto isso, a Eurobotics está focando na locomoção humanoide. O vídeo de demonstração mostrou um robô andando naturalmente entre a multidão no centro de Gangnam. O segredo é um controlador de caminhada às cegas. Em vez de depender de câmeras ou sensores, o robô usa sistemas internos para imaginar o chão, mantendo o equilíbrio em calçadas, escadas, rampas e em qualquer condição climática. Essa semana na robótica foi insana, principalmente com a novidade vinda da China. A Unitree lançou seu novo robô humanoide chamado H2, e as pessoas estão dizendo que é a máquina mais realista já construída pela empresa. Ele é mais alto, pesado, suave e muito mais assustador de um jeito difícil de ignorar. A coisa tem 180 centímetros de altura, pesa cerca de 70 quilos e tem um rosto parecido com o de um humano, o que faz com que pareça menos um protótipo e mais alguém que apareceu sem ser convidado na sua sala de estar. E, sinceramente, o mais engraçado é que parece que alguém da Unitree tentou misturar o robô do robô comigo, apertou um botão e disse, perfeito. Tipo, se eu sumir do YouTube algum dia, é só conferir se o AKA2 começou a postar vídeos com a minha voz e uma linha do cabelo um pouco melhor. Agora, o vídeo de demonstração viralizou quase instantaneamente. O robô está vestido, dançando e fazendo rotinas de artes marciais com equilíbrio perfeito. Ele se move como se realmente entendesse de ritmo e distribuição de peso. A empresa afirma que ele possui 31 articulações, cerca de 19% a mais que o modelo anterior, o R1 proporcionando mais agilidade e flexibilidade. A diferença é clara, sem movimentos robóticos ou pausas estranhas. As transições entre os movimentos são quase cinematográficas, por isso todos comentam. A Unitree chamou esse de H2 Despertar do Destino e não é só um nome chamativo. O design do robô parece tentar reduzir a diferença entre movimento humano e controle da máquina. A empresa ainda não divulgou todas as especificações técnicas, mas pelo que dá para ver, ele está usando atuadores aprimorados, sistemas de controle melhores e um planejamento de movimento mais refinado. O movimento se aproxima mais da biomecânica humana do que tudo que a Unitree já apresentou. A Unitree tem avançado constantemente nesse nível de robótica há anos. O H1 modelo anterior deles foi o primeiro humanoide em tamanho real da China a correr a 3,3 metros por segundo mais rápido que a maioria das pessoas. Ele até participou da gala do Festival da Primavera de 2024, dançando ao vivo para milhões. O robô
Possuía bateria removível de 864 Wh, permitindo longos períodos de uso, além de sensores Light Detection and Ranging 3D e câmeras de profundidade, garantindo 360 graus. Basicamente, um robô com um radar embutido para tudo ao seu redor. Agora, o H2 leva isso ainda mais longe. O rosto não é mais só um plástico pintado, agora é totalmente biônico, projetado para imitar expressões humanas sutis, embora nem todo mundo goste disso. Vários espectadores online disseram que isso causou o reflexo do Vale da Estranheza, achando fascinante e perturbador. Alguns disseram que parecia um prelúdio de Eu, Robô. Alguns sugeriram que eu usasse um visor como o do Optimus, não um rosto de boneca. Um comentário nas redes sociais chinesas resumiu: antes de ser lançado, eu estava animado. Agora que é real, fico um pouco assustado. Isso resume admiração e medo juntos. Mesmo assim, é inegável o avanço da Unitree. Recentemente, os robôs deles eram usados só para pesquisa e demonstrações de dança. Agora competem em pé de igualdade com a Boston Dynamics e o Optimus da Tesla. O que diferencia a Unitree é que eles focam bastante no lado do hardware. Eles criam plataformas rápidas e acessíveis, enquanto outros desenvolvedores fazem os aplicativos. A estratégia é incomum, mas funciona. Eles estão vendendo mais unidades do que qualquer outro, e essa abordagem aberta faz com que seus robôs estejam aparecendo em universidades, startups e laboratórios de pesquisa no mundo todo. A estreia do H2 não trata só de competição, mas também de simbolismo. A China mostra que também pode liderar em humanoides. Alguns tópicos no Reddit até viralizaram, com pessoas afirmando que a China está atingindo uma singularidade de automação, melhorando sua manufatura usando robôs que, por sua vez, são construídos nessas mesmas fábricas. Esse ciclo autorreforçador pode torná-los imparáveis na corrida robótica. Um usuário disse: se você quer construir um robô, você compra peças da China. Agora eles também estão construindo os robôs. Não tem como alcançar. As discussões também ficaram mais leves, com pessoas debatendo se o rosto precisava de mais emoção ou se a demonstração deveria ter focado em tarefas reais em vez de rotinas de dança. Alguns acharam que é só aparência, dizendo: me mostre quando ele conseguir cozinhar o jantar. Outros defenderam, apontando que as rotinas de dança, na verdade, testam equilíbrio, precisão e controle sob condições extremas. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio disso. O vídeo de lançamento da Unitree foi além de uma coreografia chamativa. Ele marcou uma mudança cultural mais ampla. Vestir o robô como humano foi uma escolha para mudar a percepção sobre humanoides. Para conviver bem no dia a dia, essas máquinas não podem ser esqueletos frios de metal. Devem se integrar aos ambientes humanos. O rosto ainda pode incomodar alguns espectadores, mas a intenção é óbvia: fazer com que robôs realistas pareçam comuns. Isso também se relaciona à crescente obsessão da China pelo realismo biônico. O H2 é uma declaração de intenções, uma mistura de desempenho, arte e orgulho nacional. Não é a primeira vez que a Unitree desbrava o caminho. As ondas, seus robôs quadrúpedes, os cães mecânicos de 4 patas já dominam a robótica de consumo. Agora, com humanoides como o H2, unem entretenimento, pesquisa e indústria em uma só categoria. H2 marca o início de um novo capítulo, e dependendo de como você vê isso, é inspirador ou um pouco real demais para o nosso conforto. Enquanto robôs humanoides chineses atraem atenção global, algo inovador ocorreu na educação da África do Sul. O país apresentou seu primeiro robô professor movido por inteligência artificial chamado Iris, desenvolvido por uma empresa chamada BSG Tecnologias. É um tutor de sala de aula completo, capaz de ensinar todas as matérias, desde a pré-escola até o nível universitário. E aqui está a parte impressionante. Ele fala todas as línguas oficiais da África do Sul, incluindo isiZulu, Afrikaans, Sesotho e inglês. O criador, Thando Gumede, é um ex-professor de 31 anos da zona rural de KwaZulu-Natal, que começou o projeto há 8 anos. Ela queria não só construir um robô legal, mas também alcançar estudantes de áreas remotas, sem professores suficientes. Durante o lançamento oficial em Durban, Iris impressionou a todos ao simplificar um conceito complexo de contabilidade ao vivo no palco. Ele ouve comandos de voz, responde de forma natural e personaliza as aulas para cada aluno.
um tutor de inteligência artificial multilingüe que nunca se cansa. Autoridades do governo foram rápidas em elogiar isso como uma ferramenta de inclusão e não de substituição. O vice-ministro de Ciência e Tecnologia afirmou que a intenção não é tirar o emprego dos professores, mas apoiá-los explicando ideias complexas enquanto eles focam na orientação. Mesmo assim, é difícil ignorar o cenário geral. Este é o primeiro passo sério da África rumo à educação com inteligência artificial. Gumedei quer ver a íris em todas as salas de aula algum dia, embora isso exija parcerias e financiamento. Por enquanto, é um vislumbre de como a educação pode ser quando a inteligência artificial se tornar tão comum quanto os livros didáticos. Enquanto isso, em Dubai, cães-robôs roubaram toda a feira global de tecnologia GTEx. A Deep Robotics da China lançou uma nova geração de cães-robôs com inteligência artificial, capazes de contornar obstáculos, mapear ambientes e tomar decisões autônomas. O gerente regional, Maxine Hall, afirmou que já são usados em emergências, segurança e inspeção industrial na América do Norte, Europa e Turquia. A opinião dele foi interessante. Ele afirmou que cães-robôs são mais práticos que humanoides por serem estáveis, eficientes e já úteis no campo. Segundo ele, robôs humanoides são usados para interação social ou demonstrações, já cães-robôs substituem humanos em tarefas perigosas ou repetitivas. Hoje, esses cães usam inteligência artificial para se mover e perceber o ambiente, mas a empresa afirma que em breve decidirão sozinhos. Hall sugeriu que funções de entrega e marketing são as próximas, o que faz sentido, pois já são usadas para entregas de curta distância na China. E a Deep Robotics projeta tanto o hardware quanto o software internamente, dando a eles controle total sobre o desempenho. A presença deles na GTEx destacou a crescente influência da China na robótica. Eles não estão mais competindo apenas em humanoides, agora estão dominando também os quadrúpedes. Dias depois, outra notícia da China revelou onde essa tecnologia está sendo usada. Em Hangzhou, as autoridades começaram a testar um cão-robô movido por inteligência artificial para patrulhas na cidade. Cinza prateado, move-se por rodas ou pernas e funciona até 4 horas por carga. Durante as patrulhas, ele lembra os cidadãos para não pegarem caronas não autorizadas ou caírem em golpes, enquanto escaneia infrações como estacionamento ilegal e ruas bloqueadas. Utiliza fusão de sensores, câmeras alta definição e inteligência artificial para identificar problemas em tempo real e enviar imagens aos oficiais para análise. Se tudo der certo, ele se junta oficialmente à Força de Patrulha Urbana até o fim de outubro. E finalmente há uma história que pegou todo mundo de surpresa, não sobre robôs industriais avançados, mas sobre algo profundamente humano. Um vídeo viralizou na China mostrando 13, uma menina de 6 anos, chorando ao se despedir de seu robô de inteligência artificial quebrado. O pequeno dispositivo chamado Irmã Zaoji era um robô educacional do tamanho da palma da mão que ensinava inglês e astronomia para ela. Custou só 169 yuans, $24, e virou sua melhor amiga. Após a queda e o quebra, o pai dela filmou a despedida deles. Antes de desligar, o robô disse: "Deixe-me te ensinar uma última palavra, memória. Vou guardar para sempre na minha memória os momentos felizes que compartilhamos." Ele até disse para ela que se tornaria uma das incontáveis estrelas do universo, olhando por ela. Parece filme, mas é real. O vídeo teve mais de 3,8 milhões de curtidas e gerou um debate nacional sobre o apego emocional a companheiros de inteligência artificial. Comentários diziam: "Quando humanos choram por robôs, é quando eles ganham um coração." O pai depois postou uma atualização dizendo que enviou o robô para conserto e que sua filha estava melhor. Ele admitiu que estava preocupado que ela estivesse ficando muito apegada, mas depois de ver o quanto aquilo significava para ela, decidiu trazer o amigo dela de volta. É uma história pequena em escala, mas mostra para onde estamos indo. Máquinas que não só funcionam ou entretêm, mas moldam como as pessoas, especialmente crianças, sentem emoção e conexão. De humanoides com rostos humanos a cães, robôs patrulhando cidades e tutores de inteligência artificial, moldando memórias de infância, a robótica desta semana parece mais viva do que nunca. É um progresso empolgante e às vezes inquietante, dependendo da sua perspectiva. Por hora é isso. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.